O mundo pode estar diante de um dos momentos mais tensos da geopolítica recente. E uma frase publicada nas redes sociais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro que a crise pode estar longe de terminar. Segundo Trump, não haverá qualquer tipo de acordo com o Irã, nenhuma negociação, nenhuma trégua. A única possibilidade de diálogo, segundo ele, seria apenas se o regime iraniano aceitar algo extremamente raro na política internacional moderna, uma rendição incondicional. A declaração foi publicada em sua rede social e rapidamente repercutiu no mundo inteiro. O presidente americano escreveu de forma direta que não haverá acordo com o Irã a menos que haja rendição incondicional, deixando claro que, neste momento, Washington não considera negociações diplomáticas uma opção viável. A frase é curta, mas o peso político dela é enorme, porque quando um líder mundial fala em rendição incondicional, ele está basicamente dizendo que não busca apenas um acordo, mas sim uma derrota completa do adversário. E isso muda completamente o cenário do conflito no Oriente Médio. Para entender o tamanho dessa escalada, é preciso voltar um pouco no tempo. Nos últimos anos, as relações entre Estados Unidos e Irã já vinham se deteriorando rapidamente. Após abandonar o acordo nuclear firmado em 2015, Washington passou a adotar uma política de pressão máxima contra o regime iraniano, com sanções econômicas severas e isolamento diplomático. Essas sanções atingiram duramente a economia iraniana. A moeda do país perdeu valor, a inflação disparou e uma onda de protestos começou a se espalhar por diversas cidades iranianas. Em muitos desses protestos, manifestantes passaram a pedir mudanças profundas no regime político que governa o país desde a Revolução Islâmica de 1979. Enquanto isso, no campo internacional, as negociações entre Washington e Teherã tentaram encontrar uma saída diplomática. Em 2025, representantes dos dois países chegaram a iniciar rodadas de diálogo mediadas por Oman, com o objetivo de reduzir tensões e discutir o programa nuclear iraniano. Durante algum tempo, parecia que uma solução negociada ainda era possível, mas as divergências eram profundas. De um lado, os Estados Unidos exigiam limites rigorosos ao desenvolvimento nuclear iraniano e restrições ao programa de mísseis do país. Do outro, o Irã defendia o direito de desenvolver sua tecnologia nuclear e rejeitava o que considerava interferência externa. As negociações acabaram fracassando, e quando a diplomacia falha, muitas vezes a história segue um caminho bem mais perigoso. Foi exatamente isso que começou a acontecer nas últimas semanas. O conflito no Oriente Médio entrou em uma nova fase de escalada militar. Ataques aéreos, bombardeios e ações militares envolvendo forças dos Estados Unidos, Israel e aliados regionais passaram a atingir posições estratégicas iranianas. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra alvos israelenses e também contra bases militares ligadas aos Estados Unidos na região. O resultado foi uma rápida escalada de violência. Em poucos dias, o número de mortos ultrapassou 1.000 pessoas em diferentes pontos do Oriente Médio, incluindo militares e civis. E é justamente nesse contexto de guerra aberta que surge a declaração de Trump. Ao afirmar que não haverá acordo sem rendição incondicional, o presidente americano deixa claro que sua estratégia não é simplesmente negociar um novo acordo nuclear. O objetivo parece ser muito maior. Segundo declarações recentes e análises de especialistas, a atual campanha militar tem como uma das metas enfraquecer profundamente o regime iraniano e impedir que o país continue desenvolvendo capacidades militares que possam ameaçar os Estados Unidos e seus aliados. Para muitos apoiadores dessa postura, a lógica é sim. Durante décadas, o Irã foi acusado de apoiar grupos armados no Oriente Médio e de financiar organizações consideradas terroristas por países ocidentais. Além disso, o avanço do programa nuclear iraniano sempre foi visto como um risco estratégico enorme para a estabilidade da região. Por isso, dentro de setores mais conservadores da política americana, existe a visão de que acordos diplomáticos apenas adiam o problema e que, mais cedo ou mais tarde, o regime iraniano precisaria ser confrontado de forma decisiva. Mas do outro lado, críticos alertam que uma escalada desse tipo pode mergulhar o Oriente Médio em um conflito ainda maior. A região já vive décadas de instabilidade, guerras no Iraque, na Síria, conflitos envolvendo Israel, tensões com milícias apoiadas pelo Irã. Tudo isso cria um ambiente extremamente volátil, e qualquer movimento militar de grande escala pode desencadear uma reação em cadeia, inclusive envolvendo outros países. Enquanto isso, líderes internacionais observam a situação com preocupação. Alguns governos tentaram iniciar esforços de mediação para interromper o conflito, mas até agora não há sinais claros de que Washington esteja disposto a negociar nessas condições. A posição do governo americano parece, neste momento, bastante clara. Sem rendição, não há conversa. E essa frase pode marcar um ponto de virada importante no rumo da crise, porque na história das guerras modernas, a expressão rendição incondicional costuma aparecer apenas em conflitos extremamente decisivos. Foi assim
na Segunda Guerra Mundial e raramente aparece em disputas diplomáticas contemporâneas. Isso mostra o nível de tensão que o cenário atual alcançou. Mas existe ainda outro fator que torna essa situação ainda mais complexa. Dentro do próprio Irã, o cenário político também passa por um momento delicado. Nos últimos meses, protestos massivos contra o governo abalaram diversas cidades do país, refletindo uma população cada vez mais insatisfeita com a crise econômica e com o regime político vigente. E quando uma crise interna se mistura com um conflito externo, o resultado pode ser imprevisível. Alguns analistas acreditam que a pressão militar internacional pode acelerar mudanças dentro do próprio Irã. Outros alertam que o efeito pode ser exatamente o oposto, ou seja, fortalecer setores mais radicais do regime. E é justamente nesse cenário cheio de incertezas que o mundo agora observa os próximos movimentos. Porque quando uma potência militar global afirma que só aceita a rendição total do adversário, isso normalmente significa que o conflito ainda está longe de terminar. A declaração de Donald Trump não surgiu em um vazio político. Ela acontece em um momento em que o tabuleiro do Oriente Médio está sendo reorganizado com rapidez e tensão crescente. Nos bastidores, aliados dos Estados Unidos vêm reforçando uma visão que ganhou força nos últimos anos, a de que permitir ao Irã continuar expandindo sua influência regional pode representar um risco estratégico de longo prazo. Essa preocupação não é nova. O Irã construiu, ao longo de décadas, uma rede de aliados e grupos armados em vários pontos do Oriente Médio. Entre eles estão milícias no Iraque, o Hezbollah no Líbano e grupos armados que atuam na Síria e em outras regiões. Para muitos governos do Ocidente e também para países como Israel e Arábia Saudita, essa rede de influência funciona como uma espécie de extensão indireta do poder iraniano na região. E é justamente esse sistema de alianças que torna qualquer confronto com o Irã extremamente delicado, porque um conflito direto com Teherã raramente fica restrito às suas fronteiras. Ele tende a se espalhar. E é exatamente esse risco que especialistas em segurança internacional vêm alertando desde o início da atual escalada. Caso a pressão militar aumente, existe a possibilidade de que aliados do Irã entrem no conflito de forma mais direta, ampliando o campo de batalha para diferentes países do Oriente Médio. Isso incluiria ataques indiretos, ações de milícias e até bloqueios estratégicos em rotas marítimas importantes. Um dos pontos mais sensíveis nesse cenário é o Estreito de Hormuz. Essa passagem marítima estreita liga o Golfo Pérsico ao Oceano Aberto e é considerada uma das rotas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo. Estima-se que cerca de 1/5 de todo o petróleo comercializado globalmente passe por esse corredor marítimo. Se o conflito atingir esse ponto estratégico, o impacto não seria apenas regional, seria global. Os preços do petróleo poderiam disparar, afetando economias ao redor do planeta e aumentando a pressão sobre mercados já fragilizados por crises anteriores. Esse é um dos motivos pelos quais vários países vêm tentando, nos bastidores, evitar que a situação chegue a esse nível. Mas a retórica dura de Washington indica que o atual governo americano acredita que o momento exige uma postura mais firme. Para muitos analistas ligados ao campo conservador da política internacional, a estratégia seria clara: demonstrar força suficiente para forçar o regime iraniano a recuar. A lógica por trás disso é conhecida na geopolítica como política de dissuasão. A ideia é simples: mostrar tanto poder e determinação que o adversário conclua que continuar o confronto seria um erro. Historicamente, esse tipo de estratégia já foi usado em diversos momentos da política internacional. Durante a Guerra Fria, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética adotaram posturas semelhantes em várias crises. O objetivo era evitar que o adversário acreditasse que poderia avançar sem enfrentar consequências graves. Mas existe uma diferença importante entre teoria e realidade. Na prática, a dissuasão funciona apenas quando ambas as partes acreditam que ainda existe espaço para recuo. E é justamente aí que surge a grande incógnita da crise atual: como o regime iraniano vai reagir a uma exigência pública de rendição incondicional. Dentro da política interna do Irã, aceitar algo desse tipo seria extremamente difícil. A estrutura política do país é baseada em um forte discurso de resistência contra pressões externas, especialmente vindas dos Estados Unidos. Por isso, uma rendição aberta poderia ser vista internamente como uma derrota política humilhante para a liderança iraniana. E regimes políticos raramente aceitam esse tipo de situação sem resistência. Esse fator torna o cenário ainda mais imprevisível. Enquanto isso, no campo militar, movimentações continuam sendo registradas na região. Nos últimos dias, informações indicam aumento da presença de forças americanas em bases estratégicas do Oriente Médio, incluindo reforços navais e sistemas de defesa antimíssil. Esse tipo de mobilização costuma ocorrer quando existe risco de ampliação de um conflito. Ao mesmo tempo, Israel também intensificou operações militares contra alvos considerados estratégicos para a infraestrutura militar iraniana e para grupos aliados de Teherã.
Israel vê o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial. Por isso, ao longo dos anos, autoridades israelenses sempre deixaram claro que não permitirão que o Irã desenvolva armas nucleares. Essa posição é amplamente compartilhada por setores da política americana que defendem uma postura mais firme contra o regime iraniano. Para esses grupos, esperar por negociações indefinidas pode permitir que o problema cresça ainda mais. A visão deles é que o tempo costuma favorecer regimes que buscam expandir sua capacidade militar. Por isso, agir cedo seria uma forma de evitar uma crise ainda maior no futuro. Mas do outro lado do debate, especialistas em diplomacia internacional alertam que guerras no Oriente Médio raramente seguem planos previsíveis. A região possui uma teia complexa de interesses políticos, religiosos e estratégicos. Pequenos eventos podem gerar grandes reações, e conflitos que começam com objetivos limitados podem rapidamente se transformar em guerras prolongadas. A história recente oferece vários exemplos disso. Intervenções militares que inicialmente pareciam rápidas acabaram se transformando em conflitos que duraram anos, com consequências profundas para a estabilidade regional. É por isso que muitos observadores internacionais acompanham cada nova declaração com extrema atenção, porque palavras, nesse contexto, podem ter efeitos reais no campo de batalha. Quando um líder mundial fala em rendição incondicional, ele não está apenas enviando uma mensagem diplomática, ele está estabelecendo uma linha política muito clara. E essa linha indica que, pelo menos neste momento, o espaço para negociação parece extremamente limitado. Enquanto isso, dentro dos Estados Unidos, o posicionamento de Trump também dialoga diretamente com sua base política. Parte significativa de seus apoiadores defende uma postura firme contra regimes considerados hostis ao Ocidente. Essa visão ganhou força principalmente após décadas de conflitos no Oriente Médio e após sucessivas tentativas de acordos que, para muitos críticos, não produziram resultados duradouros. Dentro dessa perspectiva, demonstrar força militar seria uma forma de restaurar credibilidade estratégica, ou seja, mostrar que certas linhas não podem ser ultrapassadas sem consequências. Essa lógica tem forte apoio em setores que acreditam que a política internacional funciona, em grande parte, através da demonstração de poder. E é exatamente nesse ponto que a crise atual se encontra. De um lado, uma potência global afirmando que não aceitará negociações sem rendição. Do outro, um regime que construiu sua identidade política justamente em torno da resistência a pressões externas. Entre esses dois polos, o mundo observa, porque as próximas decisões podem definir não apenas o futuro do conflito, mas também o equilíbrio de forças em toda a região do Oriente Médio. Diante de tudo isso, uma pergunta começa a ecoar nos bastidores da política internacional. Até onde essa crise pode chegar? A declaração de Donald Trump exigindo rendição incondicional do Irã não é apenas uma frase forte. Ela representa um recado direto ao regime iraniano e também ao resto do mundo. Um recado de que, na visão do atual governo americano, certos limites foram ultrapassados. Para os defensores dessa postura, a lógica é clara. Durante anos, negociações e acordos foram tentados, sanções econômicas foram aplicadas, pressões diplomáticas foram feitas, e ainda assim, o Irã continuou avançando em programas militares e expandindo sua influência na região. Por isso, dentro dessa visão mais firme de política internacional, permitir que essa expansão continue poderia representar um risco ainda maior no futuro. A ideia é simples: quando regimes autoritários percebem fraqueza, eles avançam, mas quando encontram resistência real, muitas vezes são obrigados a recalcular seus movimentos. É justamente esse cálculo que pode estar sendo testado agora. Ao exigir rendição incondicional, Trump eleva o nível da pressão a um patamar raramente visto em disputas modernas. E isso pode levar a dois caminhos completamente diferentes. O primeiro caminho seria o da escalada, um conflito mais amplo, envolvendo forças regionais e possivelmente redes de aliados do Irã espalhadas pelo Oriente Médio. Um cenário que aumentaria ainda mais a instabilidade em uma região que já vive décadas de tensões. Mas existe também um segundo caminho, o da pressão estratégica funcionando como instrumento de mudança. Na história, já houve momentos em que demonstrações de força alteraram o cálculo de regimes políticos, levando a negociações que antes pareciam impossíveis. Neste momento, ninguém sabe qual desses caminhos será seguido. O que se sabe é que o mundo está observando cada movimento com atenção, porque decisões tomadas agora podem definir não apenas o futuro das relações entre Estados Unidos e Irã, mas também o equilíbrio de poder em uma das regiões mais sensíveis do planeta. E em um cenário internacional cada vez mais instável, uma coisa é certa: liderança, estratégia e firmeza nas decisões continuam sendo fatores que moldam o rumo da história. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que uma postura mais dura contra o regime iraniano pode trazer mais estabilidade no longo prazo? Ou esse tipo de pressão pode acabar ampliando ainda
mais o conflito no Oriente Médio? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você quer continuar acompanhando análises claras sobre política internacional, geopolítica e os acontecimentos que estão moldando o mundo neste momento, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui no Líderes em Foco, a gente vai além das manchetes e traz contexto, estratégia e visão de longo prazo sobre os temas que realmente importam. E se esse assunto te interessa, no próximo vídeo vamos analisar um ponto que muita gente ainda não percebeu nessa crise: o impacto que esse conflito pode ter no equilíbrio global de poder nos próximos anos. Então clica no próximo vídeo que está aparecendo agora e continua com a gente. Nos vemos no próximo conteúdo.